Fala pessoal, hoje estamos de volta com os vídeos polêmicos e eu arrisco dizer que esse é o mais polêmico da história do canal. Então eu peço encarecidamente que você fique até o final e escute tudo porque eu tenho para te dizer, porque realmente tem muita coisa aqui que é espinhosa e que eu pensei muito sobre como falar, porque eu pesquisei bastante esses dias, onde eu adentrei em um verdadeiro rabbit hole, uma toca de coelho, para pegar aqui algumas informações e falar com vocês de uma maneira, né, que o vídeo consiga ficar de pé e eu consiga passar a verdade para vocês. Então já fica aqui até o final, se inscreva se for novo, porque hoje nós vamos falar sobre James Gunn, né, o imaculado da DC, que ninguém pode falar dele, porque se você fala de James Gunn, automaticamente você é Snardete, você é baba-ovo do Zack Snyder, você é burro, você não entende de cinema, ou né, o terceiro ponto aqui, que é que você não entende nada de quadrinhos, porque tudo que o James Gunn faz é 100% fiel aos quadrinhos, é tudo fiel aos quadrinhos. Tudo nele é igual aos quadrinhos, tudo que tem ali tem nos quadrinhos. E automaticamente se tem nos quadrinhos é bom. Então você tem que acreditar que isso aqui é um bom filme. Então assim, tem que ter muito cuidado quando vai falar de James Gunn, porque realmente o pessoal... Inclusive eu imagino que tenha pessoas aí que só clicaram na thumb e já me xingaram, como aconteceu nos outros vídeos que eu fiz sobre James Gunn, e pasmem. Nos vídeos antigos que eu fiz sobre James Gunn, né, que eu fiz ali uns 2 ou 3, eu só falei do filme como filme, eu não falei do passado dele, não falei de nada, e já me rendeu algumas ofensas. Mas tudo bem, né? Então vamos lá, para começar do que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu não conhecia algumas coisas do passado de James Gunn, e outras coisas eu não fazia ideia que eram reais. Eu já tinha ouvido falar, mas eu pensava que era... né, as falácias da internet mesmo, e não, era tudo real. Então hoje eu vou falar com vocês essencialmente seguindo 3 bases. Primeiro eu vou falar sobre o passado de James Gunn, segundo eu vou falar o que é verdade e o que é mentira, e terceiro eu vou desmentir também algumas outras coisas que são atreladas a ele para tentar defender ele, feitos pelos aqueles canais grandes, né, os trás dos canais metidos a geek, né, os canais que eles dizem fazer parte ali do nosso nicho, que eles são, nós somos fãs de quadrinhos também, sendo que não são, a gente sabe que são os caras, né, como por exemplo, eu não vou falar o nome dos canais aqui, porque eles não precisam, né, eles já são famosos, mas são canais que eles fazem ali uma linhagem de coisas, que eles, né, são os tais dos enormes, né, como o pessoal gosta de falar, não são nerds de verdade, eles só viram que dá dinheiro realmente falar sobre quadrinhos, então eles estão fazendo. É que nem aqueles canais de animes, que não fala de anime, o cara fala do que tá em alta porque dá dinheiro falar de anime, né, e não vou dizer que tá certo, tá errado, cada um faz seu juízo de valor. E eu quero agradecer especialmente a 2 pessoas e outros inscritos também, mas eu vou lembrar de nome agora de 2, o Som Minutagem e o Máximos, nosso campeão do Gladiador primeiro filme, e pai do personagem do Gladiador 2, se você não assistiu, assista, Gladiador 1 e 2, filmes sensacionais, que comentaram bastante para eu conferir o canal Nova Gênesis. E um forte abraço para o canal Nova Gênesis, que Deus abençoe vocês, o canal é sensacional. Sou inscrito, virei inscrito lá recentemente, comentei lá no canal deles, comentei no vídeo do camarada, e espero um dia a gente fazer um collab junto, porque o canal deles é realmente muito bom e eu tenho opiniões muito parecidas com as deles. E mesmo que fossem opiniões diferentes, eu não sou um cara que, né, tendo a tretar nem nada, se eu penso diferente, eu converso do mesmo jeito. Então, espero poder um dia fazer um collab com eles. Um abração já pra rapaziada, não sei se o vídeo vai chegar em você, mas já mandando, né? E para todo o pessoal que é inscrito do canal Nova Gênesis. Conheci o canal deles e por causa disso eu decidi ir atrás de algumas coisas que eu já vi em comentários de outros vídeos meus, do pessoal falando para eu pesquisar o passado de James Gunn. Porque aqui no canal eu só cheguei a falar dos filmes do James Gunn como matéria de filme. Não cheguei a falar do passado dele nem nada, porque eu realmente não conhecia algumas coisas e outras coisas eu pensava que era realmente exagero, que era mentira. Tipo o negócio do Guardiões da Galáxia, lá da demissão dele, dos tweets serem realmente fora de contexto. Mas quando eu pesquisei, eu vou deixar passando aí na tela para vocês, e não adianta dizer assim, tem que ter o contexto por trás dessas piadas. Mano, não tem contexto pra mim que me faça achar graça disso. Tipo assim, eu vou achar graça de um cara adulto, numa posição de poder, sendo um diretor influente em Hollywood, fazendo piada de usar criança como brinquedo. Isso aí pra mim não tem contexto que faça ser engraçado. Tá ligado? Não faz sentido nenhum. Então esses tweets aí foram usados como, né, motivo de, fora de contexto, ele tem que voltar. Ele voltou pra Marvel, os fãs se comoveram, colaram nele. Só que, pessoal, isso aí, pra mim, já era motivo suficiente pra não querer nunca esse cara em produção mais nenhuma, sabe? A gente viu outros caras aí em Hollywood serem destruídos por muito menos. E tem que ser mesmo, porque olha o que o cara tá falando nos tweets. Se você não entende inglês, pausa rapidinho o vídeo e coloca no tradutor em algum IA aí, ou aprenda inglês, como eu sempre estimulo, tá? Me chama lá no Instagram se você quiser aprender inglês, não vou fazer mais merchan nenhum nesse vídeo. O último merchan foi feito já. Você que quer defender o James Gunn já vai me dizer que isso são só tweets fora de contexto, não sei o quê. Mas, cara, tudo bem. Se você quiser dizer que isso é só, né, fora de contexto, a total não é o suficiente pra gente ter a opinião que o James Gunn é um cara ruim, fica tranquilo que tem mais. Em seguida, vem um tema também que foi muito comentado em alguns vídeos meus e eu fui atrás pra descobrir o que era, que é o tal do... Porque era bem assim o comentário, eu não vou lembrar o nome do rapaz, mas se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, comenta de novo que eu dou um coração e fixo aí pra galera ver. Que era, ele falou pra mim, cara, pesquisa aí do The Toy Collector. Eu fui procurar o que é isso, ou Colecionador de Brinquedos em português. É um livro escrito pelo James Gunn, onde ele coloca um personagem que também se chama James Gunn, e pra mim é um self-insert ferrado mesmo, não tem como não ser. E nesse livro ele faz várias citações
nojentas, assim, do personagem dele aqui. Por exemplo, ele diz em uma cena, ele tá comentando com uma amiga, ele fala que ele não gostaria de ter filhos porque ele não conseguiria se segurar com eles, porque para ele não faz sentido você colocar no colo, beijar, mas não poder concluir o ato, né? Você vê ali pequenas máquinas, você imagina de quê, e você não poder utilizar elas. Tipo assim, cara, um cara falar isso num livro, você pode me dizer que é liberdade poética, ou o que for, usando o próprio nome dele. Cara, pra mim é muito estranho isso, velho. Não faz sentido não faz. Eu sei que o pessoal vai dizer que é liberdade poética dele, de escrever, mas sinceramente, se fosse qualquer outra pessoa escrevendo, acho que o pessoal já ia falar, sabe? Que nem o Stephen King, por exemplo, que no Stephen King, no It, no livro tem aquela cena bem nojenta da Beverly com os meninos, né? Se você nunca leu o livro do It, você lembra daquela cena do filme, que eles dão uma mãozinha com um corte lá feito pelo caco de vidro, pra fazer o pacto, que tem tanto no filme antigo, né? Que na verdade não é bem um filme, é a série que foi transformada em filme, dos anos 90, Obra-Prima do Medo. E daí tem o filme de 2017, aquela ceninha bonitinha dos amigos ali, firmando um laço, né, de que eles vão voltar sempre pra Daryl quando precisar. No livro é diferente. Na verdade, no livro eles fazem um ato ali grupal mesmo, o grupinho lá dos perdedores, eles fazem um ato grupal com a Beverly, e é basicamente isso que tem no livro. Todo mundo vê isso do Stephen King e fala, cara, que negócio podre, pra que fazer? Jogou esse negócio na cara do leitor. Só que com esse livro do James Gunn, eu vi bastante gente defender, de falar, mas é a liberdade poética dele, não sei o quê. Pô, tem muita gente que não gosta de It por causa disso que o Stephen King escreveu. Fala que o livro é nojento, prefere o filme, porque o Stephen King passou do limite, fazendo ali crianças, fazendo ali entre eles. Aí um cara faz um livro falando de um adulto com a criança, e o pessoal dizer que não é nada demais, é realmente você vê que é um peso, mas que vale duas medidas, né? Dependendo de onde você está pesando. Entende? Então, assim, esse livro aí do Toy Collector, ele tem várias outras passagens problemáticas que eu não vou nem falar aqui no vídeo, mas, assim, esse livro dele é bem nojento, bem grotesco. E aí eu sei também que, mais uma vez, mas isso aí eram tweets fora de contexto, isso aí é só um livro. Calma que agora vem a terceira parte, que aí agora sim é difícil defender, que são as questões das festas temáticas do James Gunn. Tô querendo dizer que o James Gunn é uma espécie de P. Diddy de Hollywood ou coisa do gênero, mas é muito estranho ele fazer várias festas adultas, onde vocês sabem o que rola, com temas de personagens, né, infantis, ali, e fazendo ele mesmo se vestindo de reverendo e dizendo que ele é um reverendo que gosta de cometer ali crimes com as crianças, porque ele mesmo já sofreu, né, de abuso no passado e tal, e isso também faz com que as pessoas meio que dêem uma carta branca pra ele, né, tipo assim, olha, ele sofreu no passado, isso daí não pode, né, você não pode julgar ele porque ele tem essas coisas na cabeça dele, então é porque ele sofreu um trauma no passado, então ele não sabe lidar com isso bem. Mas pessoal, vamos ser sinceros, né, todo mundo queria ver o maníaco do parque enforcado sendo linchado na praça. Aí quando é o James Gunn, o passado triste importa, porque quase todos esses caras que são criminosos abusadores, eles têm passado triste, mano. Mas ninguém tem pena deles, né? Agora o James Gunn, você vai me falar pra mim que é justificável? Pô, não é justificável, entendeu? Não é justificável isso. E é verdade, isso realmente, quando você conhece uma pessoa que ela teve algum tipo de trauma relacionado a essa área na infância, né? Uma pessoa que teve algum tipo de trauma sexual, ela tende realmente a desenvolver alguma coisa na vida adulta que faz com que ela tenha algumas dificuldades, porque é um trauma, né? Afinal, não tem como dizer que a pessoa não vai ter. Mas dito isso, porra, não é porque a pessoa tem um trauma que você vai passar pano pra ela literalmente fazer esse tipo de colocação. Então, entra a minha questão, né? Se o James Gunn, inclusive também tem um filme do James Gunn, alguns filmes na verdade dele, que tem umas questões sexuais bem esquisitas colocadas, mas eu não vou também me estender muito nisso aqui, porque vai ter uma série de vídeos também do Nova Gênesis, tem outros canais que estão falando sobre o James Gunn, então eu só quero ajudar a passar a palavra, porque vai ter muita coisa mesmo para se falar dos filmes, das coisas do James Gunn. Mas, gente, pegando esse aparato todo, por que ele tá impune? Né? Por que ele não tomou Exposed, como vários outros? Por que ele não se deu mal com várias coisas? E daí, o que acontece? O pessoal daqui do Brasil, né, os caras dos canais supostamente geeks, querem dizer que quem defende o James Gunn, quem ataca o James Gunn, quer dizer, né, são lacradores, que não sei o quê, que os lacradores dos Estados Unidos ficam contra o James Gunn. Basicamente eles falam que os caras do Lacrate não gostam do James Gunn nos Estados Unidos, e aí o pessoal do Lacrate inventa que o James Gunn tem esse passado, não sei o quê. Sendo que eu não sei aonde eles viram isso, de onde é que eles tiram essas coisas, porque lá nos Estados Unidos, quase todo mundo que fez alguma coisa com o James Gunn de Exposed não era de esquerda. E teve muita gente de esquerda que fez sim, mas a maioria dos caras que fez era tudo de direita, inclusive os trás de extrema direita, que eles falam tanto que o pessoal chama de extrema direita, mas não é extrema direita, o pessoal que é de direita de bons costumes, o pessoal dos bons costumes que tava também dando expose no James Gunn, tá ligado? Só que o que acontece, o James Gunn, ele tem muita ajuda dos estúdios, ele tem muita influência lá dentro, inclusive ele tem amigos que foram condenados, vários amigos que já foram condenados por esse crime, inclusive eu vou deixar aí no card um vídeo para vocês assistirem depois desse, que fala um pouco sobre isso, porque o James Gunn, ele tem vários amigos que já foram condenados pelo mesmo crime que ele. Então, a verdade é que o James Gunn é só um cara de costa quente. Ele é um cara que tem as costas quentes lá em Hollywood. É por isso que não acontece nada com ele, tá ligado? E ele tem muito poder lá dentro, tá ligado? Então, assim, o intuito desse meu vídeo não é fazer você parar de assistir os filmes de James Gunn,
né? Porque é até uma coisa que eu ia falar agora nesse ponto aqui do vídeo, que a gente às vezes tem que separar a obra do autor. Sim, a gente tem que separar a obra do autor, só que, sinceramente, pra mim, isso é uma coisa que pega muito, tá ligado? Porque eu não vou conseguir assistir o filme dele do mesmo jeito, sabendo quem ele é, sabe? Eu já não sou muito fã dele. Aí eu ainda sabendo isso, o meu intuito aqui não é fazer você parar de assistir os filmes de James Gunn, mas é que abra os seus olhos pra você não ficar defendendo esse cara como se ele fosse o bonzinho e o Zack Snyder fosse um monstro. Porque o James Gunn, ele não é bonzinho nada, porque ele não é bonzinho nada, cara. Eu acho que ele é muito aquele lobo na pele de cordeiro mesmo. Ele é um cara super influente em Hollywood e ele já deve ter usado isso, cara, pra tirar vantagem de muita gente. Tipo o Harvey Weinstein, que é aquele cara que fazia os recrutamentos das atrizes e fazia coisa com ela. O próprio Jeffrey Epstein, sabe? Então, assim, esses caras, o próprio P. Diddy, lá em Hollywood, mano, Hollywood, no indústria do filme, da música, onde for nos Estados Unidos você for ver, sempre tem uns caras que são assim, e eu acho que o James Gunn é dessa tropinha, cara. Eu acho que o James Gunn ele é dessa turminha mesmo. Acho não resta dúvida pra mim com isso, cara. É só você ver. Não tem, cara, como defender esses tweets, não tem como defender esse livro, não tem como defender essas festas que ele faz, os filmes. Ele deixa muito na cara o que ele é, tá ligado? O que ele é. E, então, assim, eu até tenho uma polêmica num canal de animes meu, que é o Lord Paragon, lá nos Estados Unidos. E, tipo assim, o Lord Paragon fez muito menos que o James Gunn nos tweets dele. E o Lord Paragon é visto como demônio lá fora. Então, como é que o James Gunn não é visto como demônio, sabe? Então, meio que rola uma lavagem na cabeça do pessoal de que o James Gunn, ele é perfeito, né? O cara, porra, é o cara que sabe das adaptações, tá ligado? É o cara que sabe das adaptações, o cara que sabe tudo de quadrinhos, e não pode falar dele porque ele é imaculado. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque ele é um ser humano, e assim, é um cara que ele tem várias nuances, porra, nojentas que a gente tem que ficar de olho mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar de olho em certas coisas. Então, assim, ele é um cara que eu não consigo olhar bem pra ele não, mano. Não consigo olhar bem pra ele, não. O James Gunn, pra mim, eu já não fui muito fã dele desde nunca. Não sou muito fã dele, nunca fui fã de James Gunn. Eu até gostei do filme dele do Superman, em algumas partes. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre. Não é meu Superman favorito, longe disso. Mas não é um filme que eu achei horrível, nem nada. Tá ligado? Dito isso, o cara por trás do filme... é tipo o Kevin Spacey, né? Que foi o Lex Luthor. Tá ligado? Então, rapaziada, basicamente esse foi o vídeo que eu vim fazer, porque esse vídeo aqui ele veio assim rapidinho num sábado, porque ele é pra ser uma errata ao vídeo que eu fiz do Mentiras sobre o James Gunn, que eu não falei sobre esse passado dele, porque eu realmente não conhecia, então eu só falei sobre os bagulhos do filme dele, que o pessoal falou do roteiro vazado, não sei o que, eu falei de algumas coisas que não eram verdade do filme, e mostrei lá, mas eu falei só dos filmes dele, do Superman e tal. Então, esse vídeo aqui é uma errata pra falar sobre o passado de James Gunn, porque eu falei pro menino, né, do comentário lá, que eu não conhecia, mas que ia pesquisar, e hoje eu pesquisei um pouco e vi que realmente é um bagulho bem complicado. Então, dependendo de como esse vídeo aqui for, eu vou fazer um segundo vídeo falando mais a fundo disso, mais aprofundado. Por que eu tô falando isso que eu vou fazer um segundo vídeo? Porque eu não quero, né, eu não quero também transformar esse canal num canal de tretas e ficar fazendo vários vídeos sobre o mesmo tema. Então, se eu ver que vocês têm interesse na história de James Gunn, eu vou lá e faço um segundo vídeo bem completo, bem grande. Se eu ver que não, eu deixo só esse vídeo aqui no canal, porque ele já mostrou o meu posicionamento contra essa treta de James Gunn, pra eu mostrar pra vocês que, cara, pra mim não dá. Eu nunca vou né, passar pano pra um cara desse, e agora que eu sei da história dele, cara, eu não vou olhar o filme dele da mesma maneira. Então não esperem mais vídeos sobre muita coisa sobre esse DCU não. Batman novo, Cara de Barro, Supergirl, mesmo que esteja em alta, eu vou evitar falar de filme desse cara. Ah, mas não sei o que, você só... Eu não vou falar, não vou. Deixa os canais grandes lá da babação de ovo dele, do Pix, o pessoal lá do Enorme, o Linhagem das não sei das quantas, falar de James Gunn, porque eu não vou querer mais falar desse cara não, nem dar ibope pra ele, beleza? Quarta-feira tem vídeo normal no canal, amanhã também, ao meio-dia sempre sai shorts aqui no canal, e à 1 da tarde sempre sai vídeo longo. Então, se inscreva, se você for novo por aqui, hype o vídeo e também entre no nosso grupo do WhatsApp e me siga no Instagram, fechou? Tamo junto, pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.